Nessa aula eu vou mostrar como calcular o produto dos divisores positivos de um número natural, ok? Então, eu vou inicialmente escrever como esse cálculo é feito em forma de teoria, certo? Em seguida eu vou exemplificar. Então a ideia aí nada mais é do que fazer o quê? Vai ser dado um número natural n, imagina que a gente encontre todos os divisores positivos de n, o que ele quer é que você multiplique esses divisores. O grande detalhe é que se um número tiver muitos divisores, o que é que vai acontecer? A multiplicação, ela cresce muito rápido, o valor do produto, o resultado da multiplicação. Ele cresce muito rápido, então vai dar trabalho fazer olhando para os divisores, né? Então a gente tem que arranjar um método que a gente calcule isso indiretamente, sem ter que ter necessariamente os divisores, tá ok? Então, vamos escrever o seguinte aqui: sejam n um número natural. Então, eu vou considerar duas coisas. O n é um número natural, certo? Não nulo, tá? Eu estou excluindo o zero, é lógico. Então, seja n um número natural e d, esse d vai representar o número de divisores positivos, certo? A quantidade de divisores naturais que o n admite. Então, n é um número natural e d vai representar o número de divisores naturais ou positivos de n. Então vejam que são duas coisas que a gente considera. A gente considera o número n e considera seu número de divisores, que eu estou chamando de d. Então vamos escrever o seguinte: o produto dos divisores positivos de n é dado por. Então, o produto dos divisores positivos de n, vamos arranjar uma notação para indicar isso. Eu vou indicar por P, no caso de n, certo? Produto dos divisores positivos do número n. Aí isso é calculado assim: é só pegar o número n e elevar a metade do seu número de divisores. Então aqui vai ficar uma fraçãozinha que é a metade do seu número de divisores. O número de divisores é igual a d, certo? A metade vai ficar d dividido por 2. Então essa fórmula ela vai me dar, tá certo? Ela vai me dar o número de divisores, ou melhor, o produto dos divisores do número n. Ok? Aí vamos exemplificar, né, para pôr isso em prática, e vocês vão ver que é uma coisa muito simples, tá ok? Então, exemplos. O primeiro exemplo, eu vou pegar um exemplo pequeno, certo? Porque eu quero fazer sem a fórmula que eu acabei de escrever. Só que para isso, para fazer sem a fórmula, eu teria que pegar um exemplo pequeno. Isso é só para a gente entender melhor o que a gente está fazendo, que é calcular a multiplicação, ou seja, o produto dos divisores positivos de um determinado número. Então, vamos supor que o número n fosse o número 6, ok? Aí eu poderia fazer isso olhando para os divisores, isto é, a gente acharia os divisores de n,
Aí quais são os divisores de n? Ou seja, os divisores de 6, 1, 2, 3 e o próprio 6, ok? E aí calcular o produto dos divisores de n seria você multiplicar esses divisores. Então seria 1 vezes 2 vezes 3 vezes 6. Ou seja, o produto dos divisores de 6 vai ser igual a 36. Que nesse caso foi muito simples, por quê? Porque o número é pequeno, ele tem uma quantidade pequena de divisores e os divisores são números relativamente pequenos, né? Mas você pega, por exemplo, o número 1440, ele vai ter, acredito aí, dezenas de divisores, certo? E não serão números muito pequenos. Você tem alguns divisores pequenos, depois outros serão grandes, como o próprio 1440. Aí multiplicar isso dá muito trabalho, certo? Aí o melhor é fazer como eu disse, né? Que é pegar o número e elevar a metade do seu número de divisores. Aí do exemplo B em diante, eu passarei a fazer assim. Então, o exemplo B, vamos supor que a gente pegue o número 60, né? Vamos pegar o número 60. Suponha que n seja igual a 60. Então, eu já tenho o valor de n. Isso vai ser dado na questão. Agora, eu vou calcular o d, que é o seu número de divisores. Então, eu preciso do n e do d. O d ele não vai dar, certo? Na maioria das vezes, você vai ter que calcular. E aí, a gente tem que lembrar de aulas anteriores como calcular o número de divisores, né? Aí, para calcular o número de divisores, a gente fatora o número dado. O 60 fatorado por 2 dá 30, por 2, 15, então é 2 ao quadrado. E o 15 será 3 a primeira vezes 5 a primeira. Então, fatorando o 60, eu obtenho isso. Aí a gente viu que para calcular o número de divisores, basta pegar cada expoente dos primos que aparece lá na fatoração e multiplicar, né? Somar mais 1 e multiplicar, melhor dizendo. Então, vai ser 2 mais 1, que multiplica 1 mais 1, vezes 1 mais 1. Então, nesse caso, o D vai ser igual ao quê? 3 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o D vai ser igual a 12. Então, o 60 ele tem 12 divisores naturais, ok? Então, o D que aparece lá na fórmula é igual a 12. Então, isso basta, né? Basta o N e o D. E aí, o produto dos divisores de 60, a gente viu que é só pegar o próprio número e elevar metade do seu número de divisores. Então, a gente pegaria aqui o 60 e elevaria a metade de 12, ou seja, 12 por 2. Né? Então, o produto dos divisores de 60 vai ser 60 elevado à sexta, ok? E 60 à sexta, tá? Dá um pouco de trabalho para calcular, certo? Eu não estou interessado em resolver aquela potência, aí eu só vou deixar indicado assim, ok? Então, se você multiplica os divisores de 60, os divisores positivos ou naturais de 60, você obtém 60 elevado à sexta. Mais um exemplo. Vamos pegar agora o número 72. Aí, no caso, o N é 72. Aí falta o D, né? Só para calcular o D, eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu fatoro 72. 72, como ele é 8 vezes 9, o 8 é 2 à terceira e o 9, 3 ao quadrado. Ok? Aí, para calcular o seu número de divisores, eu pego cada expoente da fatoração, somo uma unidade e multiplico em seguida. Então, o D vai ser o quê? Vai ser 4 vezes 3, que é igual a 12. Aí, coincidentemente, esse também tem 12 divisores, certo?
Então, o D é igual a 12. Aí, agora, para calcular o produto dos divisores de 72, P de 72 vai ser o quê? Vai ser o próprio 72 elevado à metade do seu número de divisores. Então, P de 72 vai ser o quê? 72 elevado à sexta. E aí, como 72 à sexta dá um certo trabalho para calcular, aí eu vou deixar dessa forma. Agora, uma coisa interessante que aconteceu é que o número de divisores dos dois exemplos que eu acabei de fazer deu par e foi possível aqui dividir por 2, aí deu um inteiro no expoente, certo? Mas pode acontecer desse número de divisores ser ímpar. E isso vai acontecer exatamente quando o número ele é um número quadrado perfeito. Então vamos pegar agora um exemplo, certo? Vamos pegar um exemplo em que o número seja um quadrado perfeito. Por exemplo, o número 144, ok? Um número é quadrado perfeito quando ele é quadrado de um outro número natural. 144 ele é 12 ao quadrado, certo? Aí eu vou ter que calcular o D. O D é o número de divisores, que para isso a gente deve fatorar o número inicialmente. Aí no caso a fatoração do 144 é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Aí seu número de divisores vai ser o quê? Aí eu pego cada expoente, somo 1 e multiplico. Então vai ser 4 mais 1 vezes 2 mais 1. Então o número de divisores de 144 vai ser 5 vezes 3, que é igual a 15. Então observe que a quantidade de divisores agora é ímpar. Então o D, que é o número de divisores de 144 é igual a 15. Aí, calculando o produto dos divisores de 144, basta eu pegar o número 144 e elevar a metade do seu número de divisores. No caso, 15 dividido por 2. Só que 15 dividido por 2 é 7,5, né? Só que aí tem como eu me livrar desse denominador 2 da seguinte maneira. O 144, como ele é um quadrado perfeito, né, eu posso escrevê-lo como sendo 2 ao quadrado. Aí eu ficaria com 2 ao quadrado elevado a 15 sobre 2. Aí o que é isso agora? Isso aqui é o que a gente aprendeu nas aulas de potenciação, o que a gente chamou lá de potência de potência. E na potência de potência você faz o quê? Você repete a base e multiplica os expoentes. Aí quando eu multiplicar o 2 por 15 meios, 2 vezes 15 meios dá exatamente 15. Ou seja, o número de divisores, ou melhor, o produto dos divisores positivos do 144 é 12 elevado a 15. Então, esse lance da quantidade de divisores ser ímpar sempre vai gerar essa fraçãozinha aqui, ok? E aí, como isso só vai acontecer quando o número for quadrado perfeito, então você vai sempre conseguir fazer isso aqui, ó, escrevê-lo como sendo um número ao quadrado, aí esse denominador 2 vai ser cancelado com esse 2. Ok? E aí o expoente vai ser inteiro no final. Então é 12 elevado a 15, como dá muito trabalho resolver isso, é melhor deixar só indicada a potência. Vamos fazer mais um exemplo em que o número seja quadrado perfeito. Então o exemplo vamos pegar o número 36, a gente vai precisar do D, né, que é seu número de divisores. Para isso, a gente pega o 36 e fatora. 36 fatorado é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ok? Aí, seu número de divisores vai ser o quê? Vai ser 2 mais 1 multiplicado por 2 mais 1. Ok? Que daria o quê? 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, observe aí que o número de divisores positivos do 36
é 9, portanto, uma quantidade ímpar, né? Isso sempre vai acontecer quando o número for um quadrado perfeito, ok? E aí vai dar o quê como produto dos divisores de 36? Aí eu pego o n, que é o 36, e elevo a metade do seu número de divisores, conforme foi ensinado na parte teórica. Aí fica 36 elevado a 9 meios, ok? Aí no caso o produto dos divisores de 36 vai ser o quê? Aí observe que 36, como é um quadrado perfeito, a gente consegue escrever como sendo 6 ao quadrado, ficando 6 ao quadrado, que é o 36, elevado a 9 meios. Aí o que é isso? É uma potência de potência. Na potência de potência basta repetir a base e multiplicar os expoentes. Aí 2 vezes 9 meios, isso dá simplesmente 9. Então 6 à nona, 6 elevado a 9, vai ser o valor do produto dos divisores do 36, ok? Então é muito simples você calcular o produto dos divisores de um número natural sem conhecer seus divisores. E mesmo que eu conheça, se o número for muito grande, isso vai dar muito trabalho fazendo através dos divisores. É melhor fazer dessa forma aí, com certeza, ok? A gente vai ver mais exemplos quando estiver resolvendo a lista de exercícios, ok?